Recentemente, meus caras, eu trouxe um vídeo de um camarada albino que ele deu um relato sobre como foi crescer sendo diferente e como a sociedade ela é muito cruel com as pessoas que são diferentes. Tá, o nome do vídeo era Por que Ser Feio é uma Benção, não o meu, o vídeo dele original. Hoje eu vou trazer mais um relato dele que sinceramente é um excelente relato, um pouco assim meio deprê. Mas eu acho que é bom pra gente discutir algumas questões comportamentais dele, algumas lições sobre a sua primeira namorada que ele teve no ensino médio. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, mulheres, desde o jardim de infância até agora, nunca tive sucesso. Por razões óbvias, sabe? Você pode meio que preencher o motivo. Mas tudo mudou quando eu entrei no segundo ano. Havia essa garota, vamos chamá-la de Ana. Ixi, lembro de quando vi ela pela primeira vez. Era na minha terceira aula, saindo para a aula de espanhol. Acho que eu tinha espanhol na terceira aula, indo para a quarta. Ela era uma mulher maravilhosa. O estranho é que ela não tinha uma aparência comum. Ela era, na real, bem desenvolvida fisicamente para uma mulher, mas tinha o cabelo curto como um menino. Era cortado de uma maneira estilosa, então era intencional. Lembro-me de ficar tão cativado pela aparência dela. Nisso, nós dois somos bem relativos, meu caro. Eu também sou muito fascinado por garotas que têm cabelo curto. Sei o que você quer dizer. Eu vi ela na saída da minha aula de espanhol. Ela ia na mesma classe que eu ia, eu ficava tipo, cacete. Um dia eu reuni coragem de todas as pessoas. Eu reunindo coragem para abordá-la. Era depois do intervalo para o almoço. Eu estava indo para a minha aula de química da quinta aula. E ela estava indo para a aula de educação física. Lembro de me aproximar e dizer: Ei, meu nome é James. Você tem... Eu realmente amo seu cabelo. Era a minha cantada rudimentar na época. Caraca, mano. Esse aqui é muito incrível, mano. O nosso brother, ele conseguiu seguir uma vida normal ao ponto dele conseguir chegar pra uma garota sozinho, sem ajuda de ninguém, e chegar na mina, trocar uma ideia, pegar telefone. Velho, eu não tenho o problema que ele tem. Não sofri os problemas que ele sofreu. E pra mim foi muito difícil aprender a fazer isso na minha época de adolescente. E nosso brother não teve esse problema. Isso é ótimo. E ela foi receptiva. Nós trocamos números, eu estava estático. Naquele dia acabamos conversando um pouco. Ela me ligou mais tarde, na segunda vez. Depois disso, naquele fim de semana, acabamos conversando por um longo tempo. Descobrimos que tínhamos muito em comum. De certa forma, ela era mais uma garota punk. Eu era mais um tipo skatista hip hop, andando com um grupo misto de pessoas. A personalidade dela era... Na real, ela era bastante popular. Eu não sabia naquela época, mas olhando pra trás, muitos caras gostavam dela, sabe? Porque eu lembro quando começamos a ficar mais próximos, as pessoas perguntando e percebendo. Alguns diziam: E aí, cara, Ana é tua garota? Ela é tua garota? Eu dizia: estamos conversando, eu gosto dela, estamos de boa. Eu lembro de gerar algum tipo de ruído por isso. Putz, cara, se envolver logo com uma mina que é popular no colégio, não que ele esteja errado, obviamente não está, mas a gente sabe que isso já traz uma certa complicação, né? Porque, certamente, muita gente pra buzinar na vida da mina sobre isso, né, cara? As pessoas começaram a perceber que eu estava ficando mais do que apenas amiguinho dela. Porque eles viam a gente junto entre as aulas, especificamente entre a segunda aula, abraçando e fazendo, tipo, coisas de casal, em uma escala muito pequena, mas enfim. Os pontos altos do meu dia eram entre a primeira e a segunda aula, quando eu via ela no corredor, ela indo para o sul e eu indo para o norte, e conversávamos um pouco, lembrando conversas que tivemos ao telefone na noite anterior, conversas longas e longas. Isso foi provavelmente o que mais me marcou, essas conversas longas, falando sobre qualquer coisa, tudo por horas, ela me ligando, eu ligando para ela, mas da primeira à segunda aula, isso culminava em uma interação física. Não necessariamente beijar, mas nos abraçávamos, conversávamos, contato visual, tensão, abraços. Íamos cada um para sua aula contra a vontade, mesmo querendo ficar juntos ainda. Tradução, teve uma reciprocidade, né, da parte dela. Os dois desenvolveram uma dinâmica bem, assim, bem íntima, no sentido não sexual, mas no sentido afetivo, sabe? No sentido de
admiração mútua, eu diria, ou de, sei lá, de repente, apreciação mútua, eu acho que caberia melhor, né? Esses são os momentos mais carinhosos que lembro. Avançando um pouquinho, eu, vendo aquilo, eu pensei que tinha ela. Pensei que poderíamos avançar, então eu liguei pra ela e perguntei se ela queria ser minha namorada. Lembro da hesitação dela ao telefone, dizendo assim. E eu, putz, não podia estar mais feliz, cara. Mas no dia seguinte ela disse, sabe, eu quero ficar sozinha. Não necessariamente queria estar num relacionamento agora. Essa é clássica, né? Tipo assim, não, eu não tô pronta pra ter um relacionamento e tudo mais. Aqui são duas observações. Ele foi sagaz em tomar sempre as iniciativas, só que independente de você ser um cara bonito ou não, cara, de você ter muitas opções ou não, eu sempre tenho essa crença, tá? Essa é uma coisa basicamente minha, vocês acreditem se quiser, eu acho que é melhor assim. É sempre melhor você esperar os sinais da garota de que ela tá afim de um relacionamento do que você pressionar. No caso dele, é óbvio, ele é um cara albino, ele teve muita dificuldade pra conseguir sequer ter amizades, imagina pra poder conseguir namoradas. A primeira garota que de fato se conectou com ele quis agarrar, sabe, coincidente. Mas ainda é preferível perder essa chance e deixar a menina simplesmente ir embora, sendo que no fundo ela não quer estar com o camarada, do que ficar tentando pressioná-la a aceitar uma coisa que no fundo talvez ela não queira. E eu, sendo o James tonto, o tontinho do ensino médio, não entendi a mensagem naquele dia. Foi uma coisa sutil e tal, mas eu não pesquei o sinal. Mas eu tentei continuar com as coisas como eram antes. Mas eu fui recebido com mais distância. Olha, fui recebido com mais tensão nervosa ao nosso redor quando eu tentava falar com ela. Chegou ao ponto em que ela não atendia mais tanto minhas ligações e então mais nenhuma. Tradução, né, cara? Ela já deixou muito, muito claro de que ela não quer namorar o camarada. Mas não só isso, houve ali um certo tipo de arrependimento da parte dela, de tudo que eles viveram, ao ponto de ela começar a querer cortar laços com o cara. E sabe, eu tentando chamar algum tipo de atenção dela, acabou saindo pela culatra. E foi bem feio uma vez, ao ponto em que eu disse alguma coisa, eu não lembro exatamente o que eu disse, mas ela respondeu dizendo que era estúpido. Por que você tá fazendo isso? Você é tosco, isso é retardo, você é estúpido. E eu lembro de pensar, putz, cara, é assim que você realmente se sente sobre mim, né? Caraca. Foi engraçado porque no mesmo dia, depois do intervalo para o almoço, indo pra quinta aula, quando tivemos aquela conversa, eu lembro de ficar do lado de fora depois da nossa discussão, durante toda a aula de química, as pessoas olhando pra mim, tipo, que demônios James tá fazendo lá fora? Por que ele tá lá fora? Bem, Ana me magoou profundamente naquela conversa e eu não soube como processar. Então aquele dia inteiro eu nem consegui processar, cara. Tava apenas tentando segurar as lágrimas, e tanto faz. Mas, na minha mente, eu não sabia se aquilo era apenas uma discussão ou se era o fim. Então eu meio que deixei ela um pouco de lado, mas lembro de um dia. Um dia eu acabei indo até ela, nas mesmas situações legais que a gente costumava ter junto. Indo da primeira para a segunda aula. Lembro dela olhar pra mim e eu prestes a dizer, e aí, como vai? Espero que esteja tudo bem. Só tentando alguma reconciliação, tipo, e aí, tá pegando? Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela olhou nos meus olhos. Tinha uma expressão irritada e disse, você não percebe que eu tô tentando te ignorar? Caraca, isso aqui é muito cruel, mano. Isso me faz lembrar uma situação que eu vivi no ensino médio. No primeiro ano, a mina que eu mais gostei na minha vida. Eu lembro que nessa época eu ficava, mano, arrumando todo tipo de desculpa pra ficar perto dessa garota. E tentava arrumar qualquer brecha pra puxar um assunto com ela, só pra poder ter o prazer, né, tonto, de conversar com essa menina. Eu lembro que ela tava putaça por uma coisa que aconteceu, que não dá pra contar no vídeo aqui agora porque vai ficar muito longo, mas é uma questão que envolvia a mim. E ela tava putaça, cara, com as colegas dela por causa dessa situação envolvendo eu, né, me envolvendo. E ela tava de frente pra mim, eu tava de frente pra ela. Aí ela tava meio que distraída, rindo de alguma coisa que ela tava lembrando na cabeça. Aí... eu falei, tipo, eu perguntei se ela tava rindo de mim, cara. Tipo, numa certa chacota, sabe? Numa expressão meio zombeteira pra ela. E ela olhou pra minha cara com uma cara de raiva. E ela perguntou pra mim, por que você contou alguma piada? Eu bufo.
E o que eu senti na hora foi justamente o que esse camarada tá sentindo no vídeo. Aliás, o que ele sentiu nessa época do que ele acabou de contar, mano. Essas coisas são muito engraçadas depois que você passa um tempo, você lembra. Que você olha pra trás e já passou, sabe? Você fala assim, caraca, mano. Uma pergunta retórica que realmente estraçalhou com a minha mente. E foi retórica também, a minha. E meu coração naquela época. Sabe, eu não sabia o que fazer com essa declaração. Eu lembro de me sentir anestesiado e desorientado. Eu também. Pelo resto do dia inteiro. Tipo, eu não conseguia nem processar as informações. A aula não importava, as tarefas não importavam, eu estava quase fora de mim. Sim. A partir desse momento, então, eu acho que entendi que tínhamos terminado, com certeza. Tipo, como nada, se é que tivemos algo além de um relacionamentozinho bobo de namorado e namorada, abraçando, passando tempo juntos e sendo íntimos ao telefone. Pelo menos ele teve alguma coisa com essa mina, sabe? Eu não. Eu passei só o ano inteiro gostando dessa menina. E para no final do ano, quase ali, chegou no dezembro, criar de fato coragem para chegar nela com a ajuda dos amigos e toda uma parafernália para ser algo bem assim, bem fracassado nessa situação. Um dia eu ainda conto essa história, mano. Vocês precisam saber essa história. Isso acabou. Para piorar as coisas, acabamos na mesma aula de matemática durante o verão. Eu sentava diretamente perpendicular a ela na aula de matemática. E ela nunca olhou pra mim uma única vez sequer. Descobri mais tarde, por um amigo, na época, que viu ela numa festa e disse: "Ei, o que tá acontecendo com a Ana, cara? Pensei que estavam juntos." Vi ela com outro cara, bem íntima com outro cara. E eu pensei: putz, cara, vejo o que tá pegando. Ela não estava pronta para um relacionamento. Ela queria ficar sozinha de mim. Justamente. Não era a verdade completa. Isso aqui já fica a lição pra todos vocês, cara. Se você chegar numa garota que você tá gostando e você propor ficar ou se conhecer, ou se você começou a de repente ficar com ela, mano, fez toda uma manobra ali, conseguiu ficar com a menina, você chamou ela pra ficar mais próxima de você, de repente começar a desenvolver algo sério, o que já é errado. Você tem que esperar a menina sinalizar que ela quer isso. E ela disse: cara, ó, no momento eu não tô assim muito pra relacionamento, eu quero ficar sozinha, tô curtindo a minha solteirice. É mentira. Ela só não quer namorar com você. E tá tudo bem, ela não tem nenhuma obrigação, tá? Mas leia esse sinal na entrelinha, ela não quer você. E tá tudo bem. Lembro-me de ouvir sobre o fato de que ela estava com outro cara. Outras pessoas, enquanto as pessoas comentavam: "Ei, que tá rolando, cara? Pensei que tava com aquela mina, agora ela tá com outro cara." Meio que na zoação, você sabe como é que são os caras, né? Sei. Mas eu tive que aceitar e lidar com isso basicamente pelo resto... Praticamente da minha experiência do ensino médio era a ansiedade constante da gente entrar em contato um com o outro. Sim. Minha visão não era muito boa, então eu acho que isso me ajudou. Mas eu lembro de que às vezes ela fazia umas coisas estranhas pra garantir que eu não a visse ou que ela não me visse. Ela se certificava de que nunca cruzássemos olhares. Caraca. Coisas tipo, meu amigo no jogo no estádio, no campo, e ele me apontando para o fato: "Tá vendo aquele poste ali? A Ana tá bem atrás dele." E eu olhava e conseguia ver a cabeça dela. Ela tentando se certificar de que estava atrás do poste para que eu não a visse. Coisas esquisitas como essas. Sendo eu o gado que eu era naquela época, 1 ou 2 anos depois do ensino médio, eu ainda estava tentando conciliar que diabos aconteceu, estando, de certa forma, um tanto desorientado, pelo menos emocionalmente. Cheguei até ela pra tentar entender o que diabos aconteceu, porque ela fez aquilo. Isso. Talvez porque eu ainda me importava, ainda adorava. Não, é porque ela foi a única menina que nesse tempo todo você conseguiu se conectar, que de fato te tratou como um cara normal, certo? E que de fato se aproximou romanticamente de você. Como ele não chegou a se conectar com nenhuma outra garota, ou de repente não tentou, porque ficou processando isso, ele ficou alimentando isso 2 anos à frente, sabe? Naquela conversa, uma das primeiras coisas que ela me disse antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela foi, tipo... queria dizer que sinto muito pelo que eu fiz e como eu te tratei. Na minha mente, eu realmente não sabia o que aconteceu porque eu não sabia a verdade. Não ouvi o lado dela da história. Mas meio que respondi: nada demais, relaxa. Passivo, eu disse, né? Acho que devíamos sair ou algo assim. Você não precisa, se você não quiser, mas eu acho que deveríamos.
E a resposta dela foi: cara, você precisa parar de se fazer de vítima. Ela disse de uma maneira irritada, basicamente desligou depois disso. Aquela foi a primeira vez que eu vi isso. Se fazer de vítima. É tudo questão de entrelinhas. Basicamente o que ela quis dizer é o seguinte: cara, eu tratei você mal. Seja um pouco homem e apenas me trate com frieza e seja insensato comigo. Não insensato no sentido de você xingar ou tal, mas mostre um pouco de respeito próprio e não me aceite de volta, me coloque no meu lugar. É isso. Tipo, como assim? O que isso quer dizer? Eu não a via como opressor ou algo assim. Eu a adorava. E de certa maneira eu ainda queria estar com ela. Mas eu não sabia o que aquilo queria dizer. Então, avançando um pouco, talvez uns 2 anos depois, na minha faculdade, eu acho que quando eu liguei pra ela, eu tinha cerca de 18, e agora, ouvindo o que eu tô prestes a contar, eu tinha 19 ou 20. Bem, meu melhor amigo na época era amigo da garota que era a melhor amiga dela. Elas foram amigas durante todo o ensino médio. E aí ela contou pra ele o que realmente aconteceu. Ana, sendo uma garota popular, na época, estava cercada por muitos caras populares, muitos caras, muitas garotas, atletas e tudo mais. E eles zoavam ela pelo fato de ela estar comigo. Ridicularizavam ela, a provocavam, todo o almoço sobre mim, no que diz respeito a ela. A amiga dela disse que ela simplesmente não aguentou. Era embaraçoso ter estar comigo e ser constantemente importunada pelos amigos dela, na época. Ela simplesmente não conseguiu lidar com isso. E quando eu vi isso, eu pensei, cara, putz, eu realmente achava que, sabe, que ela fosse diferente. O motivo pelo qual eu era afim dela. De certa forma, eu era afim dela. Eu curtia o fato dela gostar de mim. Parecia inocente e puro, quase como se estivéssemos em uma bolha. Olha só, no lugar dele, eu não levaria tão a mal depois que eu tivesse descoberto isso. Porque, sejamos francos, quantas pessoas vocês conhecem, ainda mais na idade adolescente, né, 18, 19, até ali início da juventude, 20 anos, quantas pessoas vocês conhecem que resistem à pressão social ao ponto de, mano, peitar todo o seu ciclo social por causa de uma apaixonite de colégio que as pessoas zoam? Eu não conheço, muito dificilmente conheceria uma pessoa capaz, uma garota capaz de, por exemplo, peitar o seu próprio grupinho pra ficar com um menino que ela gosta, que é zoado por todo mundo. Cara, a menina pode gostar muito do cara. E eu acho realmente que ela gostou dele. Mas os amigos zoam. Os amigos são cruéis. Gastam com a cara da menina. Ficam zoando. Ah, pô, você tá falando que aquele é albino. A menina não aguenta. A aceitação do seu grupo sempre vai ser algo muito mais cativante. Eu não sei se cativante é a palavra ideal, mas sempre vai ser algo mais importante na escala do que é necessidade básica do que um namoradinho. Que você sabe que você, de repente, no caso dela, arruma outro logo mais no futuro. Ainda mais ela sendo uma menina bonita e popular no colégio, arrumar namorado não é coisa mais complicada. O problema aperta pra ele, cara, que ele tem esse certo ostracismo, é albino, sempre teve problemas pra socializar e muito mais até conseguir namorada, conseguir fazer com que ela quebre esse preconceito, sabe? Não é nem preconceito, mas essa fraqueza de não conseguir lidar com a cobrança do seu grupo. Eu perdoaria e eu ficaria completamente tipo assim, cara, eu entendo. Entendo. Seria demais esperar que ela fizesse o contrário. É assim que nossas conversas pareciam. Então, pensando sobre isso, quando eu penso sobre isso, cara, nossas conversas eram, tipo, nossa, incríveis pelo telefone. Íntimas, emocionais, amorosas, tentando crescer e desenvolver com ela. Mas na real não saíamos muito. Andávamos de mãos dadas às vezes, mas não saímos tanto, olhando agora o quanto deveríamos. Tivemos nosso primeiro encontro, que foi incrível, mas depois disso, era quase como se ela estivesse tentando compartimentar nosso relacionamento. Eu não pensei nisso na época, mas agora vejo que é exatamente o que aconteceu. Então não podíamos ser namorado e namorada, porque ela estava envergonhada. Não podíamos sair mais do que apenas nos intervalos, porque ela tinha vergonha de mim. Não, ela não tinha necessariamente vergonha de você. Ela só ficou pressionada pelo grupo. E ela se sentiu envergonhada pela reprovação do grupo. Não era de você. Se ela tivesse vergonha do cara, certamente ela não teria nem se abraçado contigo em público. Não teria sequer aceitado ser vista em público com você. É questão de pressão social. Isso é poderosíssimo. Ainda mais quando você é adolescente, que é justamente na época em que as pessoas mais precisam de pertencimento, sabe? E foi louco perceber que achava que conhecia alguém.
mas tá tudo bem, sabe? Então a lição dessa história é que... Olha, cara, sendo eu a lata de tinta branca que eu sou, não vou descontar nos outros, cara. Tipo, amei ela por muito tempo depois disso. Mas vamos direto pras lições, cara. Como eu disse antes, nem todas as mulheres são assim. Você não pode impor a personalidade de uma pessoa em outras mulheres. Porque o que vai acontecer é que você acabará executando algum tipo de vingança contra essas mulheres, o que acaba criando mais e mais pessoas tóxicas. Isso é muito importante, cara. A gente sempre fala isso, tipo assim, cara, não projete nas outras garotas o que você ouve na internet de outras, ou que algumas já fizeram com você. É o mesmo que você achar que é super razoável uma mulher amargurada projetar que todos os homens são canalhas porque um ou dois foram canalhas com ela, ou alguns, sabe? Sendo que às vezes ela é a responsável por fazer escolhas ruins, por mecanismos que ela mesma tem e desconhece. Então, não. Assim como muitos de vocês aqui são homens totalmente do bem, são caras que não trairiam, não seriam sacanas com mulheres, há muitos caras canalhas e muitas que acreditam que todos são canalhas. Mas isso não é verdade. Mesma coisa vale pras garotas, entendeu? Tu não pode crucificar todas por causa de algumas que você vê na internet ou conhece pessoalmente. As coisas erradas e a dor que ela me fez sentir, eu não posso impor às outras pessoas. Justamente. Seria não ser diferente de certa forma. É. Outra coisa é a quantidade de dor que eu passei. Eu não vi um fim. Lembro de olhar pra minha mãe e pro meu pai, tendo bons momentos juntos, e eu só conseguia pensar: cara, isso foi roubado de mim. Essa mulher basicamente arruinou meu coração e eu não podia sentir isso. Eu sentia que... Não sentia que podia compartilhar a felicidade com outra mulher da mesma forma que meu pai sentia com minha mãe. Apenas coisas assim. Ter que sentar na aula com ela me ignorando ativamente, a dor de estar sozinho depois de estar apaixonado. A rejeição, obviamente, é algo que tive que aceitar e enfrentar novamente. Essa dor diminuiu. Eu cresci, cresci a partir disso. Mas isso me ajudou a me preparar para futuros desgostos que tive nos anos seguintes. Porque senti que era algo que eu levaria comigo para o resto da minha vida. E de certa forma eu acho que eu levo. Mas não é um ponto que deixa eu afetar os outros relacionamentos que tenho com outras pessoas. Outra coisa é que eu pude experimentar o fato de que eu poderia amar alguém. Pude experimentar o fato de que eu poderia compartilhar isso com alguém. Mas também tive fé no fato de que se eu sentisse assim e fosse capaz de encontrar alguém que sentisse o mesmo por mim, poderíamos ter um relacionamento amoroso, mútuo e recíproco. E isso é muito bom, então eu permaneci otimista sobre isso. Você não pode amar alguém sozinho, eles têm que te amar também. Justamente. E na época, eu estava tentando me agarrar ao fato de que talvez eu pudesse apenas mostrar a ela que eu queria fazer esse esforço. Queria ligar pra ela, mesmo que ela não estivesse mais receptiva. Eu queria mostrar o quanto eu me importava. Mas não importa, cara. Realmente não importa. Não importa se você é homem ou mulher. Quando as pessoas não te amam, não há nada que você possa fazer sobre isso. Só tem que aceitar e crescer com isso. Isso tudo, meus caros, parte daquilo que a gente chama de mentalidade de escassez. Porque, olha só, por mais que a mentalidade de escassez seja muito compreendida como você não ter garotas com quem se relacionar e qualquer uma que te der uma mão amiga vai te ganhar, a verdade é que você pode ressignificar por completo essa mentalidade. Como assim? Um erro que ele cometeu, que foi o mesmo erro que eu cometi, foi basicamente só ver aquela única luz no seu horizonte, quando claramente ao seu redor tem infinitas outras luzes, por assim dizer. Se essa menina, que era popular, que era bonita, topou, assim, tipo, se sentiu atraída minimamente pra ter uma dinâmica com ele certamente poderia fazer isso de novo. Mas a forma como ele via as coisas, certamente não estavam propensas a ele entender que ele podia fazer de novo com outras garotas. De repente, fugir de meninas populares e numa menina mais nerd, mais introspectiva. Ou até mesmo, de repente, ficar mais fora do colégio e não dentro do colégio. No final das contas, cara, é muito importante que, por mais que seja baixa a sua autoestima, por mais que seja diferente a sua aparência ou alguma coisa fora do lugar, você precisa muito, muito mesmo, trabalhar o seu desapego e a sua postura de respeito próprio. Eu não tinha isso
no ensino médio, nessa história que eu contei pra vocês. Ele não teve isso e a maioria não tem, porque fica preso demais a qualquer primeira boa oportunidade que aparece. A vida é muito longa. Há infinitas pessoas, cara, na face da terra, sabe, no teu ciclo social, na tua cidade, no teu bairro. São muitas pessoas, cara, pra você achar que uma única garota que foi legal com você é especial demais só porque ela foi especial com você. Espero que esse relato dele tenha sido muito crucial para abrir sua mente sobre isso, mas também para você compreender como funciona a autossabotagem. Pra mim, ele se sabotou ao achar que, sabe, que essa garota era ultra mega especial, sabe? Não, ela não é especial. Ela só se cativou com ele, ele com ela por um breve momento, até que ela andou pra trás por causa dos amigos. Seguisse em frente e ia pra outra. Nunca passar anos gostando de uma mina como eu fiz, e por isso me sabotei também muita coisa. Vamos comentar o que vocês acham sobre isso daí. O que acharam da história da dublagem? Gostaram? Comenta aqui a sua opinião se você chegou até aqui, meu velho. Então, por hoje é só, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!